O Vino 11 ele é um fundo amado por uns e nem tanto por outros, né? E tem muitos investidores que não gostam do imóvel da emissora da Globo, que dizem, né, que depois da aquisição o fundo começou a performar muito mal, e isso de fato tem sim um ponto de verdade, tá? Eu vou explicar o porquê disso, inclusive. Não é um fundo que tem só pontos negativos, tá? Está descontado agora, infelizmente não está tanto quanto antes. Eu demorei para poder atualizar sobre o fundo porque eu queria novidades, principalmente sobre a alavancagem, que eu expliquei no último vídeo do Vino, que era algo muito preocupante, que poderia mexer com a performance do fundo, e veio mexendo bastante. Como sempre, mais um vídeo robusto de informações em site. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino, porque nem sempre os vídeos são notificados, tá? Deixa o seu like aí, que é um apoio, e considere se ser membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, e esse vídeo inclusive foi passado lá antes, tá? Eu vou começar logo esclarecendo e refrescando a memória sobre a estratégia de investimento do fundo em imóveis boutique offices, na maioria, que são aqueles mais refinados, estão localizados em áreas mais nobres, têm entre 400 e 800 metros quadrados, não são enormes, e são projetados com arquitetura e design, né, extremamente diferenciados, e oferecem também muito mais segurança. Tem também a característica de se adequar às mudanças tecnológicas no âmbito aí imobiliário. Esses imóveis com essa característica, quem está no ramo sabe, né, só sei por causa do histórico, que eles têm aí uma recuperação de vacância mais rápida, mas ao mesmo tempo ele pode ter aí uma alta de vacância rapidamente em cenários econômicos ruins, adversos, né, como a gente está vivendo agora. Então, ao mesmo tempo que ele dá um benefício, na verdade ele dá vários, como eu citei antes, ele também dá essa oscilação por conta dos problemas de vacância que acaba gerando no setor, por serem imóveis mais refinados. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre a taxa de ocupação e você vai ficar surpreso. Sabe aquele imóvel da sede da Globo em São Paulo? Aquele polêmico? Bom, eu não sei se você se lembra, mas no mês que o Vino ele adquiriu aquele imóvel polêmico da sede da Rede Globo, que inclusive é um imóvel extremamente estratégico para a emissora, e lembrando, somos investidores e qualquer contexto ideológico deve estar de fora da questão da análise aqui, tá? O dinheiro ele não tem sentimento. Digo isso porque da última vez disseram que eu passei pano aí, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem qual a minha visão e meus princípios de tanto encher o saco aqui. O que importa como investidor é que a empresa em questão costuma ter bilhões de caixa líquido investidos. E o imóvel alocado para um inquilino assim, que não pensa em se mudar do imóvel exatamente pela estrutura e localização projetados por ele mesmo, torna o imóvel de benefício para ambos, portanto, para quem é investidor também, no caso, nós. Enfim, no mês da aquisição, houve aquela alta de receita não recorrente, ele não era ali um fundo muito observado no mercado, se comparado com os outros do mesmo segmento, teve aquela alta de distribuição. Muita gente se animou e achou que era um resultado recorrente de receita de imóveis e logo depois os rendimentos voltaram ao patamar anterior. Depois caíram mais nos meses seguintes. Claro que a alavancagem para a aquisição dele começou a pesar e se especulou muito sobre o imóvel aí locado para a emissora de TV. N coisas foram faladas. Por achar que muita gente já tinha se ligado nisso, eu cometi o erro de não especificar sobre isso, essa receita não recorrente. Lembrando que todo aquele processo de aquisição, início do fundo, alavancagem, com o agravamento da crise inflacionária veio vacância também, e isso mexeu com o resultado financeiro do fundo. A alavancagem ela acaba sugando muito, e com resultados mais apertados pela crise, bom, é o resultado perfeito para o desastre. E por consequência de tudo isso, vimos as cotas derreterem. Bom, indo para os detalhes minuciosos, é uma gestão que sempre acompanha e mostra detalhes e perspectivas da economia, já que o mercado de imóveis corporativos depende naturalmente do crescimento econômico que é refletido nas empresas que têm exposição, portanto, mais locações, expansão de escritórios. E depois de ter aí passado por um
pico de aperto monetário aqui no Brasil, já é esperado, lógico, né, uma queda, mas claro, tudo depende das perspectivas de juros, olhando também os movimentos da política e do governo atual. Lembrando que, nesse momento da gravação, né, saiu a notícia de que o Campos Neto e a equipe, né, decidiu optar pela pausa, né, a manutenção dos juros. Acabou seguindo os mesmos passos aí do Federal Reserve. Já nos Estados Unidos, inclusive, depois da última declaração do Powell, podemos ver em julho, dependendo dos dados, lógico, ainda mais altas. Ou não. Observando um cenário nacional melhor, quero dizer mais favorável à queda de juros por conta exatamente das últimas quedas no IPCA, podemos ter aí como perspectiva uma melhora no setor aí mais para frente, nos próximos meses. Vale lembrar que o Vino 11 ele vem se recuperando nas cotações, algo que foi reforçado no último relatório, além, lógico, da multa contratual antecipada da DHL. Nas atualizações mais recentes, se incluem desde a melhora do retorno do fundo até mesmo o desconto do valor por metro quadrado que estão refletidos aí na cotação. Nos últimos resultados não vemos aí muitas novidades. Nas despesas, o reflexo aí da revitalização do imóvel que já está pronto para locação, um peso também da despesa financeira com as amortizações de dívida. Vemos algo bastante comum no Vino 11, que é aquele resultado acumulado não distribuído, reforçando ali o caixa, algo para sempre ficar atento até o fundo diminuir mais a alavancagem dele, ainda está nesse processo. Quando a gente vai dar uma olhada no detalhamento do patrimônio do fundo, fica nítido o porquê das cotas terem caído tanto. O caixa do fundo não é nada comparado ao nível de endividamento em CRI, que tem como maior peso aí o CRI da série da Rede Globo ainda. Apesar, lógico, do imóvel dar um bom retorno. O lado bom é que tem 37 milhões aí de dívida com vencimento para os próximos 12 meses aí. O cronograma de amortizações é bem estendido, como você pode confirmar aí. O ano com maior peso é 2024, o ano que podemos ver aí realmente uma volta econômica. Caso o Fed estenda mais o aperto, talvez no segundo semestre a gente já possa ver aí sinais de melhora real nos dados. Digo isso porque influencia o mercado corporativo no geral por conta das empresas que o fundo tem exposição. O que a gente deve levar em consideração, porque é importante analisar de uma maneira que não seja rasa, é que o fundo veio fazendo aquela reciclagem de patrimônio, ou seja, vendeu alguns imóveis para poder aumentar o caixa e precisamente acaba atendendo essa questão aí da alavancagem, que é a grande preocupação aqui no fundo. Inclusive eu comentei aqui no canal sobre a qualidade desses ativos e o bom preço que eles foram adquiridos. Logo no começo era algo que era reforçado nos relatórios. Basicamente os imóveis, né, que são vendidos nessa reciclagem aí tem esse upside de serem vendidos a um preço superior, né, à aquisição anteriormente. Estava ali no comecinho da crise, então deu para fazer aquisições bacanas, apesar dos apesares também. Enfim, nos indicadores operacionais vemos que os aluguéis dos imóveis do fundo estão com um desconto aí em comparação com o mercado. Inclusive o imóvel da sede da CIA tem aí um desconto temporário, tá, de 20%. O processo revisional de aluguel aí em breve vai ser adotado, como foi dito aí no relatório, algo que já tinha sido mostrado no relatório anterior também. A taxa de ocupação está em 97,7%, muito acima aí da média do mercado, como é mostrado aí também, o que é muito positivo. Agora, depois da desocupação aí da DHL no BBS, essa porcentagem vai cair, tá? Provavelmente no próximo relatório já vai mostrar isso aí para 94,9%, ou seja, a taxa de ocupação ela ainda vai estar muito acima da média do mercado, mesmo assim. Outro ponto é que o fundo não tem nenhuma inadimplência, tá? A maior concentração dos aluguéis estão aí em contratos de longo prazo, em negócios que são saudáveis financeiramente e são contratos típicos, com multas maiores, tá? Precisamente 31% dos contratos são flexíveis, né? Os típicos, 69% são atípicos, o resto não tem novidade. A maior parte dos imóveis estão em SP, e são os 70%, e o restante, que são os 30%, no Rio de Janeiro.
O prazo para esses contratos são aí de 8 anos, a maior parte do vencimento é para depois aí de 2027, sem novidade no revisional de aluguel, tá a mesma coisa, lembrando que são participações em 10 imóveis, tá? São 4 aí com participações muito relevantes e 6 são com 100% de participação. É da característica do fundo buscar ter controle dos imóveis que ele tem aí participação. Levando em conta, lógico, o valor da cotação aí, o fundo ele pagou aí um yield, tá? Nos últimos 12 meses, um yield médio de 8,7%, inclusive o Vino 11 ele está sendo cotado neste momento da gravação a R$ 45,27. Está voltando também a performar melhor. Mesmo assim, quando a gente vai olhar a rentabilidade bruta, levando em conta, lógico, o IFIX está negativa, estando abaixo 0,4 pontos percentuais no último mês. Olhando o histórico, é uma melhora desde janeiro. É um fundo que conseguiu manter plenamente aí o equilíbrio da taxa de ocupação, bem acima da média de mercado, acima de 90%. Uma melhora aí, né, nos revisionais também. Tem aí uma performance melhor, até mesmo nas amortizações, né, são beneficiadas com isso, que é a nossa preocupação, principalmente. E o ponto mais positivo, na minha opinião, é que o fundo ele optou por não fazer novas emissões, tá? Mesmo diante de adversidades, e diminuindo a alavancagem, consequentemente acontece aí um destrave de valor ainda maior para nós investidores. E já acontecendo esse ano aí, mesmo que no segundo semestre, quedas de juros, podemos ver aí um segmento que vai acompanhar a volta do crescimento. Claro que não podemos esquecer que quedas de juros, tá, significa uma economia mais estagnada para o controle da inflação. Por isso, é importante sempre pensar em prazos maiores, tá, para recuperação real. E depois acontecendo uma emissão posteriormente a isso, tá, além do reforço de caixa, não tenho dúvidas que mais aquisições podem trazer aí resultados melhores. E esse problema aí de alavancagem já serve também como uma experiência a mais na hora da tomada de decisões aí futuras. Depois que eu te falei aqui, o que é que você acha, tá, sobre investir no Vino 11? Sobre manter uma posição ou continuar aportando, aproveitar os descontos? Eu nem vou prolongar muito porque eu acredito que vai ser muito bacana saber a opinião de vocês aí, tá? Na descrição, no primeiro comentário, vão estar as melhores planilhas de investimentos para o controle do patrimônio e também para a declaração e pagamento de DARF, uma mostra-variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Ambas te auxiliam aí na declaração, tá? Copiar e colar, muito simples, uma maneira mais simples para a contabilidade pessoal do seu patrimônio, inclusive algo mais pessoal, sem ficar colocando dados aí em aplicativos. E lembrando, cuidado com o leão. Um grande abraço aí, espero ter agregado com mais informações em site. Valeu e até a próxima.